Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa que tem o enfoque e o objetivo de estar trazendo convidados, terapeutas, escritores, comunicadores que de alguma maneira possam contribuir com suas experiências de vida, suas vivências, a sua sabedoria e as várias sabedorias que existem no meio de qualidade de vida, desenvolvimento humano. Bom, o que trata da evolução, do ser humano, o que trata da forma de lidar com as nossas inter-relações no nosso cotidiano. No programa de hoje nós temos dois temas muito interessantes. O primeiro é maná e frequências de brilho, e o segundo é princípios, os princípios da prosperidade na maçonaria, os princípios maçônicos da prosperidade, que é um tema bem interessante que a gente vai estar abordando aqui no programa de hoje. Nós estamos aqui ao vivo, lembrando você que você pode estar participando via chat, mandando suas perguntas, suas sugestões, seus comentários em relação aos temas que são abordados aqui pela TV Biosegredo. Nós estamos ao vivo, nessa noite de lua cheia, dia 8 de novembro. Muito bem. E nós recebemos aqui nos estúdios a Mônica Lampe, terapeuta transpessoal, não é isso, Mônica? Boa noite, seja bem-vinda. Isso, boa noite, Samuel, boa noite aos ouvintes do programa. E isso mesmo, terapeuta transpessoal. Terapeuta transpessoal, né? E como é que surgiu, o tema é maná e frequências de brilho, como é que surgiu esse seu trabalho como terapeuta de frequências de brilho? Como é que surgiu esse trabalho? Como é que surgiu a formação, ou a forma como iniciou essa terapia, né? Então, no meu caso, eu busquei essa formação por uma questão pessoal de saúde. Eu tive uma doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, e todas as formações que eu fui fazendo nessa área foi para o meu processo de autocura. E o que melhorou depois que você passou por esse processo de autocura? Qual foi o benefício? Como é que foi? Foi rápido? Foi demorado? Como é que foi esse seu processo de autocura? Olha, o processo de despertar da consciência e corporificação dessa consciência não é rápido, não é da noite para o dia. Sim. A tomada de consciência leva algum tempo. E o meu processo não foi diferente, levou algum tempo, e hoje eu não manifesto nenhum dos sintomas da doença. É uma coisa bem interessante, porque a maioria das pessoas que eu entro em contato, pessoas que trabalham que lidam com pessoas e com cura, normalmente passou por algum processo também intenso de autocura, um curador é curado por um curador, uma pessoa que se curou, Uma coisa bem interessante. Um dos temas que a gente colocou no programa é maná. E o que seria o maná? O maná seria essa representação típica que a gente pode conhecer como aquele maná lá do povo de Israel, de Moisés, ou o maná, na cultura maori, que fala que é o poder, a energia da essência da pessoa. O que é o maná nessa terapia? O maná é realmente uma energia gerada pela própria luz do ser e absorvida pelo sistema, tanto pelo corpo físico quanto pelos corpos sutis. Sim. E realmente ele traz um certo poder, como dizem os maoris. O poder seria de regeneração, de nutrição, você se sentir mais pleno, mais energizado, e promove muita limpeza emocional. Entendi. Não foi diferente para o povo de Moisés do que é para nós hoje. É um alimento que é um alimento para a alma, para o espírito, um alimento vital, Sim, e que nutre o corpo físico. E uma das características do maná é limpar as células das nossas crenças emocionais. O povo de Moisés caminhou por 40 anos no deserto, sendo nutrido de maná, para poder entrar na Terra Santa como livres, homens livres. Então, limpar o paradigma da escravidão foi uma das funções do maná. Entendi. Vamos dizer, a coordenadora, ou a pessoa que vislumbrou, a visionária que trouxe, fala um pouquinho sobre ela, que trouxe tanto o maná quanto a frequência de brilho, a parte histórica dessa forma de terapia. Fala pra gente como é que começou isso. Christine Day é uma australiana. Sim. Que também passou por um processo de uma doença gravíssima, que era lúpus, tinha poucos meses de vida, e ela recebeu essa técnica através de uma canalização e curou-se. E a partir daí curou seu filho, e desde então a sua missão foi propagar
a expansão desse trabalho, a divulgação dessa técnica e formar outros terapeutas. Bacana a missão, né, o propósito dela. Vamos aqui a participações aqui via chat. A Verônica está dizendo aqui, né? Sim. Boa noite, Samuel e Mônica. Boa noite, Verônica. Boa noite. Gostaria de saber, na opinião de vocês, quais são as características de um bom terapeuta? Está perguntando aqui a Verônica. Olha, um bom terapeuta é aquele que também se cuida. É preciso saber cuidar-se, buscar ajuda terapêutica também. Um terapeuta precisa fazer psicoterapia. Para cuidar do outro é preciso saber cuidar-se. E como é que funciona o atendimento nessa sessão, uma sessão de frequências de brilho? Como é que funciona isso? Para a pessoa poder entender, quem pela primeira vez está acompanhando o nosso programa e não sabe como é que funciona. Como é que funciona? Explica para a gente um pouquinho. Então, frequências de brilho é um trabalho de quinta dimensão. Então, ele acontece através de toques sutis no corpo físico e na anatomia espiritual. A pessoa deita na maca e recebe esses toques que vão abrir portais para a entrada de mais luz no corpo físico. E a partir dessa entrada de mais luz, as memórias que estão contidas nas células, que são memórias dessa existência, memórias transgeracionais do nosso campo morfogenético, o campo da família, e as memórias do inconsciente coletivo da humanidade, elas também vêm à tona para serem limpas e integradas. E aí a sessão é para estar fazendo uma limpeza dessas memórias, é isso? Sim, e para aportar cada vez mais luz do próprio ser no corpo físico. Corporificar a consciência, trazer para o agora, para este veículo, a luz que somos. Entendi. E nesse seu processo, você falou sobre campos morfogenéticos. Como é que a gente pode entender de uma maneira fácil o funcionamento desses campos morfogenéticos? Okay. Existe uma possibilidade de a gente conseguir entender de uma maneira simples? Sim. De repente, o laço do sapato que você faz, talvez não seja o seu laço. Talvez seja o laço que o seu pai te ensinou a fazer, porque ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele. E assim, vocês têm o hábito familiar de fazer o laço do mesmo jeito. Isso é uma herança morfogenética. Isso serve para questões emocionais, bloqueios, traumas. Isso é carregado nas células. Que bacana. E a gente, quando a gente estava montando a pauta do programa, a gente viu e se deparou por diversos comentários sobre frequências de brilho. E um dos temas, uma das conexões que são ligadas a frequência de brilho, muitas das vezes são relacionadas até com algumas imagens. Eu até vou pedir para o Alexandre colocar algumas imagens, 2 imagens que tem aqui, para a gente fazer a pergunta que a gente encontrou na nossa pauta. 2 imagens, olha lá. Essa é uma primeira. Sim. E tem mais uma imagem que são as estrelas. Sim, as Pleiades. As Pleiades. É sobre isso que a gente vai fazer a pergunta aqui agora. A pergunta é: quem são e o que são esses pleiadianos e se é verdade que eles são responsáveis pela criação desse trabalho das frequências de brilho? Então, os pleiadianos são responsáveis pelo processo de canalização da Christine Day. E eles não têm essa questão de direitos autorais como nós aqui na terceira dimensão. Sim. Eles se utilizam da geometria sagrada, que é da 6ª dimensão, dos sirianos, para aportarem aqui e trazerem todo esse conhecimento para o planeta, para esse processo de transformação. Então a Christine Day, nas suas explicações, na sua formação, ela fala que essas canalizações é provinda de uma energia atribuída às Pleiades. Às Pleiades, exatamente. Vamos aqui mais uma pergunta aqui via chat que estão chegando. Tem uma pergunta do Roberto aqui. Olá a todos. O Roberto pergunta: quais as diferenças entre o Reiki e a frequência de brilho ou o maná? Obrigado e boa noite. Ok. O Reiki também é um processo de alinhamento, físico, energético e espiritual. E frequências, a diferença de frequências é que frequências toca pontos específicos da anatomia para o aporte de mais luz. Então você vai redespertar para os níveis de consciência que você pode aportar no aqui e agora. Tá? Você já vem com esses níveis de consciência, mas se esqueceu deles. E frequências possibilitam esse relembrar. O maná é um processo que você só pode fazer para você, tá? Então o terapeuta, ele recebe a iniciação de maná e ele pode ministrar o maná,
mas ele eleva o próprio padrão vibratório com o maná durante uma sessão. Então tem trabalhos específicos, como o trabalho de cérebro, que exige que o terapeuta aporte o maná, que ele esteja em jejum, beba água e coma só apenas algumas frutas. Então, para se sustentar durante um dia de trabalho de cérebro, o maná ajuda bastante. A gente vai continuar aqui nesse bate-papo aqui com a Mônica Lamp para falar um pouco mais sobre esse maná, essa energia e frequência de brilho. Fique com a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já.